Bom, irmãos, o Luizinho convidou para falar uma palavra aí, então agradeço a oportunidade. Ixi, pode preparar, porque eu tomo 1 litro d'água. Obrigado. Vamos orar, né? Nosso Deus, nosso Pai, damos graças, Pai, por essa boa oportunidade que temos juntos aqui. Obrigado pelo tempo que os irmãos têm passado juntos também, por todo o teu cuidado, todo o teu amor. E obrigado também que temos a oportunidade de falar da tua palavra. Podemos compartilhar daquilo que tu nos tem dado e, acima de tudo, agradecemos. Podemos compartilhar com os teus próprios pensamentos, Pai, pela tua palavra, que são expressos para nós. E, nesse sentido, nós pedimos agora à noite que nos ajudes, abrindo nossos corações e entendimentos também, para que possamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do nosso bendito Salvador. Pai, tudo isso nós agradecemos e colocamos diante de Ti, no nome bendito do Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu estava pensando, irmãos, porque os irmãos aqui em Limeira, eles estão lendo de quarta-feira Gênesis, e eu tive quarta-feira na reunião, até meio gozado falar que sou de Limeira, estava em Limeira, e foi lido Gênesis 20, sobre a história de Abraão, ainda fazendo parte da história de Abraão. Então eu estava pensando que a vida de Abraão, a história dele, se divide em 3 partes. Capítulo 12 ao 14, capítulo 15 até o 21 e 22 até o 25. De 12 a 14, nós vemos que ele foi tendo uma experiência ainda externa, né, das coisas do Senhor. E do capítulo 15 até o capítulo 21, foi algo mais profundo que ele passou aprendendo as coisas do Senhor. Daí no capítulo 22 até o 25, ele tem um caráter profético. Então é nesse ponto que eu gostaria de compartilhar com a gente. Bom, então vamos capítulo 22. Então o capítulo 22 até o 25, ele tem um caráter profético, né? Tudo que aconteceu nesses capítulos com Abraão, ele tem um caráter profético. Bom, nós logicamente não iremos ler, né? Não vai dar tempo, né? Então, mas o capítulo 22, os irmãos abrindo aí, capítulo 22 foi quando Deus põe à prova a Abraão, pedindo o seu filho Isaque para ser sacrificado lá em um dos montes que o Senhor ia escolher. Capítulo 23, a mulher de Abraão, Sara, mãe de Isaque, morre. Capítulo 24, Abraão pede para Eliezer, que é o servo mais velho que ele tinha na casa, pede para Eliezer que ele fosse, no meio da parentela de Abraão, buscar uma esposa para o seu filho.
E o capítulo 25, Abraão casa outra vez com Quetura. Então eu gostaria de fazer esse espaço aqui, tá? Dar esse espaço junto com os irmãos. Capítulo 22. Versículo 1. Pedi para o irmão ler, por favor. Versículo 1, 2 e 3. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Certo. Por enquanto tá bom aí. Prontidão em obediência. Aqui nós vemos Abraão, Deus pedindo o filho, do qual o filho era o herdeiro da promessa. Foi dito a ele que ele seria o herdeiro da promessa, Isaque ia ser chamado a descendência de Abraão. E aqui ele está pedindo, né, pondo à prova Abraão, pedindo o filho. E nós vemos ele fazendo isso de imediato, levantando de madrugada para fazer isso aí. Ele não ficou esperando, pensando. Ele foi e já fez isso, já na madrugada, já preparou tudo, já pegou o jumento, já arrumou, já albardou, já rachou a lenha para o holocausto. Foi. Por que é que ele fez isso? Aqui nós podemos ver o que Abraão estava pensando. Nós temos em Hebreus, vamos ler Hebreus, nós temos em Hebreus o que Abraão pensou. Hebreus 11. Hebreus 11, quando está falando dos homens de fé, ele fala dessa fé de Abraão também. Capítulo 11, versículo 17, 18 e 19, por favor. Hebreus 11, 17, 18 e 19. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Olha o que ele pensou. É isso aqui, ó. Ele disse consigo mesmo, ele pensou isso. Isaque foi mais do que provado, né? Que nós estamos no capítulo 22, mas entre o capítulo 15 até o 21, Deus provou para ele que era em Isaque que era descendência. Então chega agora, Deus fala, oferece ele. Ele falou, tá bom, eu vou oferecer. Sabe o que Deus vai fazer? Vai ressuscitar ele, se for necessário. E daí ele pega e sai. Ele não ficou pensando, e agora? Ele não ficou, olha, foi depressa, de madrugada ele já saiu. Então, irmãos, eu penso o seguinte, que isso aí é uma lição para nós, inclusive, que as escrituras, ó irmão, o judeu, né, o Israel, melhor dizendo, o Israel ele tinha a lei, né? Paulo fala a lei em formas de mandamentos. Nós não temos lei, nós não temos as coisas do Senhor em forma de lei.
tá? A escritura para Israel era em forma de lei. Então eles abriam lá, a letra estava escrito lá, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, tudo era lei mesmo, era declarado. Para nós, irmãos, nós estamos nessa dispensação onde que chama a lei do Espírito. E fala-se de liberdade do Espírito também. O que nós temos hoje é a palavra de Deus que é escrita para nós. Mas ela não foi escrita em forma de mandamento. O Espírito Santo em nós, ele traz os pensamentos de Deus pela palavra acerca dos assuntos que nós temos que tratar ou falar. Entende? Por isso que é interessante isso, irmãos, que isso é um exercício para nós como cristãos, sabe? Nós não temos assim, não está em forma de lei para nós as coisas do Senhor. Está escrito. Mas a Escritura é o quê? O Espírito Santo trazendo os pensamentos de Deus acerca do assunto. Então, irmãos, isso é muito interessante, nós devemos entender o pensamento do Senhor pela Escritura, lógico, é pela Escritura que nós vemos isso, não estou sendo nenhum mirabolante, não, pela Escritura, mas não é em forma de mandamento. Então, eu estava pensando que aqui Abraão, o que aconteceu com ele foi isso aí, ele estava compartilhando dos pensamentos de Deus acerca do assunto. Então ele falou assim, se Deus está pedindo Isaac, eu vou fazer isso, ele vai ressuscitar. É onde fala que em figura também fez. Volta lá, irmão, por favor, no 22. Lê 2 versículos aí. 4 e 5. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que interessante, irmão. Olha que pensamento, né? Que fé, né? Terceiro dia nos fala de ressurreição. Foi ao terceiro dia que ele já viu o lugar, de longe ele viu. Isso nos fala de exercício, da qual nós vemos as coisas de longe. Como Pedro fala, não como o cego que vê somente as coisas que estão ao redor, vê de longe. Isso é fé, exercício nas coisas do Senhor. Isso é necessário na vida de cada cristão. Que esse terceiro dia esteja operante em nós. E aí ele fala que Deus havia dito para sacrificar o filho, ele fala, para quem que ele mandou? O que ele falou para quem? O versículo, irmão, versículo 5. A seus moços. Quem mais? Fala tudo aí do versículo. Ficai-vos, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que coisa. Nós iremos, eu e ele, só que ele ia sacrificar ele. Ele falou, nós vamos lá, e havendo adorado, ou seja, eles iam adorar, e nós voltaremos para vós. E o que ele mandou ficar lá? O jumento e os jovens. Irmãos, nas coisas do Senhor, quando nós vamos trilhar as coisas do Senhor, a teimosia e a força tem que ficar fora. O jumento e a força, o vigor, tem que ficar fora. As coisas do Senhor não entram nisso, as coisas. E muitas vezes nós queremos fazer na teimosia e muitas vezes nós queremos também fazer na força. Está errado, as duas coisas estão erradas. Porque ele falou o quê? Nós vamos adorar. Adoração, irmãos,
é muito mais além do que fazer. Todo mundo pensa que adoração é fazer. Não é, fazer é outra coisa. Adoração é expressão. Ela se expressa em atos, mas não é fazendo. É adorando que venham fazer. E assim foi com Abraão. Então, isso ele olhou de longe, viu, falou, ó, fica os dois aí e nós vamos lá. Bom, vamos adiantar. Daí, no final do versículo 6. Finalzinho do versículo 6. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Certo. Aí fala, caminhavam ambos juntos. Se alguém tiver outra versão, caminhavam ambos juntos. Aí versículo... Deixa, onde é que está outro versículo? Isso, é o 8. Estou procurando aqui. É o 8, finalzinho do 8 também. Lê o 8, por favor. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, e o filho. Assim caminharam ambos. Certo. Os dois versículos, duas vezes nesse trecho aí, nessa conversa de Isaac com Abraão, duas vezes fala, e ambos caminhavam juntos. E Abraão falou alguma coisa aí que é muito interessante. Quando Isaac perguntou, ó pai, está aqui a lenha, o fogo, a lenha, está tudo aqui, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá para si, não para nós. Deus proverá para si o cordeiro. Por quê? Porque era Deus que estava falando aqui, Deus, desculpa a expressão, estava falando de uma forma reverente, Deus ia se virar. Se Deus falou para fazer isso, eu vou fazer. E ele sabia que tinha que haver um substituto. Deus proverá para si. E isso ele estava compartilhando um pensamento, porque Deus, Abraão sabia, ele aprendeu de Deus, que Deus, ele se provia para si mesmo o necessário. Quando João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu o Senhor, falou, eis o Cordeiro de Deus. Essa era a provisão. Deus proveu para si um cordeiro. Quem que era? Era o Senhor. E ele foi a esse lugar, estava pronto para imolar o filho, e o anjo falou, não faça isso. E estava o quê? Preso, né? Vamos ler esse versículo, estava preso pelo arbusto. Versículo 13, irmão. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Certo. Irmãos, a fé, ela guia o cristão, ou seja, lá quem for, aquilo que é certo. Vai à terra de Moriá e oferece o teu filho, né? Oferece-o sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. E lá tem muitos montes, vários montes. A terra de Moriá, muitos montes. E era um deles que ele tinha que sacrificar. E era nesse monte aí que estava o carneiro preso pelo chifre. Não era em outro, só lá que estava preso. E ele foi no monte certo. Então eu vejo que a fé, né, nós sabemos que a fé, né, ela nos dirige às coisas do Senhor de uma forma correta. Inclusive esse monte aqui é o monte da provisão. É o monte onde Deus proveu para si mesmo um cordeiro. Isso nos fala da Assembleia. Esse lugar é a fé que vê. Esse lugar é a fé que entende que Deus proveu para si mesmo um lugar onde foi feito
esse sacrifício e é o lugar onde que nós adoramos. É esse lugar, irmão, não tem outro. Então é a fé que nós vemos. Por isso que nós temos nos evangelhos, nós temos no nosso linguajar, sobre onde é que o Senhor está, pergunta para Ele. Pergunta para Ele, porque Ele vai falar onde é que está. E assim foi com Abraão. O Senhor falou, vai, lá você vai ver. Foi e de longe ele viu. Então, se nós temos obediência, nós vamos entender. E assim foi aqui com Abraão e Isaac. Então, nesse capítulo, nós estamos contemplando o que Deus ia fazer com o seu filho. Por isso que aí fala 2 vezes que ambos caminhavam junto. Quando o Senhor veio aqui, desceu da glória, né, para vir a esse mundo, ele veio já em comunhão com o Pai. Quando ele veio aqui, ele veio em comunhão. Eles caminharam ambos juntos, todo o tempo. Havia entre eles uma comunhão, do qual o Senhor, nós vemos que a lenha, né, foi colocada em Isaac, né, colocou a lenha em Isaac, porque isso nos fala da pessoa, da humanidade do Senhor Jesus. A madeira nos fala da humanidade, e foi colocado em Jesus, né, o Senhor Jesus que deixou a glória e veio aqui, assumindo a forma de homem, para fazer isso. Para fazer o sacrifício do qual Paulo, em Romanos 8, né, Romanos 8, versículo 32, fala assim, aquele que nem mesmo ao seu filho poupou. Ele não poupou o filho. Ambos foram juntos até o altar. Só que lá, o Senhor ficou lá. Porque ele tinha que passar todas as coisas ali aqueles momentos de solidão, de abandono, de desamparo, por causa dos pecados. Ele era o verdadeiro Cordeiro fazendo essa obra. O Senhor Jesus fez isso perfeitamente por nós. E ele consumou essa obra. Bom, então aqui nesse capítulo nós estamos encontrando a obra expiatória de Cristo por nós, em perfeita comunhão com o Pai, fazendo aquilo que tinha que ser feito. Falando outra vez, na cruz, às 3 horas de trevas, não havia nenhuma espécie de comunhão entre Jesus, aquele homem ali, com Deus. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Era o abandono melhor dizendo, o desamparo completo, tá? O Senhor ficou sozinho, padecendo o justo juízo de Deus que nós merecíamos, ele passou por aquilo ali. Bom, daí, no capítulo 23, falando outra vez, Sara morre, a mãe de Isaac morre. Nós devemos entender que o Senhor Jesus, ele nasceu de Israel, ou seja, em Israel. Ele era um judeu, né? Ele era um judeu. Ele era filho de Israel. Vamos ler um versículo, Apocalipse. Capítulo 12, perdão. Apocalipse 12. Lembrar que Apocalipse é um livro profético, né? E é um livro figurado. Leia, por favor, 6 versículos, os 6 primeiros versículos do capítulo 12. Nos fala isso aí.
E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Obrigado. Então nós vemos muito claro, irmão, essa mulher de forma nenhuma, tá? Isso aqui não é igreja, tá? Essa mulher não é igreja. Essa mulher é Israel. É a realeza aqui, está falando da realeza de Israel, inclusive, e tinha essa coroa de 12, né? Nós vemos que tá coroada com as 12 tribos de Israel na cabeça, né? Essa coroa que ela está na cabeça, que tinha 12 estrelas. E esse dragão, e ela estava grávida, tá? Essa mulher estava grávida, e ela ia dar à luz a quem? Que fala aí. Quem que ela ia dar à luz a quem? O varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem que é? Senhor. Senhor Jesus. Então, está mostrando figuradamente que Israel chegou o tempo que ele ficou maduro de dar à luz, logicamente por Maria, inclusive, né, por Maria, de dar à luz a essa criança. Só que esse dragão estava pronto, esperando a criança nascer para matar essa criança. Esse dragão é o Império Romano, aí, irmãos, tá? É as características do Império Romano descrito no livro de Apocalipse. E, logicamente, quem encabeçou esse dragão aí na época foi Herodes, que ele ficou esperando para saber onde é que estava essa criança que ele ia lá matar. Falou pros magos, né? E de procurar e saber direitinho onde é que ele está. Depois vocês vêm e me avisam que eu quero ir lá adorar também. Ele ia matar. Quando eles não apareceram, o que ele fez? Segundo o que os magos falaram do tempo, eles sabiam que o Senhor Jesus já estava com quase 2 anos de idade. Então ele manda matar abaixo de 2 anos todas as crianças. Então é isso que ele faz, ele manda devorar tudo para matar essa criança. Só que o Senhor preservou ela. Então aqui nós estamos vendo figuradamente esse dragão que arrasta as estrelas aí, não tem nada a ver que Satanás um dia levou uma terça parte do céu. Isso não é, irmão. Aqui é o Império Romano, está falando de governos. Tá? O Império Romano governava as coisas e arrastou essas estrelas do governo no seu poder. Então não mistura as coisas. E assim foi na época do Senhor. Só que o Senhor, ele foi preservado aqui, né? E no versículo 6 já entra para a grande tribulação, tá? Então nós não encontramos a obra expiatória de Cristo. Nós vemos ele levado ao céu e daí ela já sendo colocada na posição de preservada nos 3 anos e meio finais. Então essa é Sara. É Sara que deu à luz a Isaac. Só que depois que Isaac aqui, figuradamente, fez essa obra de sacrifício, ela morre. E assim também o Senhor Jesus, depois que ele fez a obra da expiação, o que Deus faz? Deus, o próprio Senhor também, né? Ele para com os tratamentos dele com respeito a Israel. Ele coloca Israel à parte.
Ou seja, ele mortifica os tratamentos com respeito a Israel. Vamos ler esse versículo, Mateus 26, versículo 27, versículo 29, irmãos. Mateus 26, versículo 29, que isso aí. Ó, vamos ler. Por favor, lê o versículo 26 também. 26, 27, 28 e 29, tá? Por favor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Certo. Certo não, né? Certo que isso não é certo. O Senhor estava deixando um memorial, né? Esse memorial é judaico, aí não é a ceia do Senhor, tá? Não era a ceia do Senhor, era um memorial judaico, do qual eles fariam isso lembrando dele, porque isso não sei se lembram disso aí, né, que é o memorial judaico, né? Bom, lê lá então, Jeremias capítulo 16, versículo 7, por favor. Jeremias 16, versículo 7. Capítulo 16 de Jeremias, versículo 7. E nada se lhes dará. Não, perdão. Essa versão não fala isso aí. Que alguém tem outra versão aí, por favor? E não se partirá o pão para consolá-los por causa de seus mortos, nem lhes darão a beber o corpo de consolação pelo pai ou pela mãe de alguém. Certo, a versão está muito boa. Alguém pode ler alto esse versículo para nós aí? Desculpa, viu, querido? Não sei quem que está lendo aí. Quiser ler bem alto, estão com outra versão na mão aí, ó. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte. Nem lhe darão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe. Sim, isso aí era o memorial que os judeus faziam, não era lei isso aí veio aparecer, como o jejum veio aparecer. Aí era o luto deles. Quando morria o pai ou a mãe, eles faziam isso aí. Na sua refeição, na casa, eles pegavam um pão, partiam o pão e comia, passavam o pão e comiam o pão em memória do falecido. E tomavam o vinho, né, e compartilhavam daquilo em memória do pai ou da mãe. Era um luto, né? Era um luto, como fala aí, era um luto de consolação. Era um memorial de consolação de uma pessoa que morreu. Então aqui o Senhor estava fazendo justamente isso aí. Enquanto comiam, né? Enquanto comiam, não era, falando outra vez, não era aquela mesa desse tamanho que o Da Vinci fez o quadro lá, aquela mesona desse tamanho que tem o Santo Graal, né, que é o cálice, e um pão, aquele monte de velho sentado em volta que é juntado tudo, acho que dá uns 2000 anos mais ou menos. Não era isso. Eles estavam comendo a Páscoa e eles tinham pão, tinham vinho, tinham comida, tudo, a mesa estava cheia. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, não sei se era o pão dele, o pão da mesa, ele pegou um pão e partiu e deu a eles. Eles sabiam o que o Senhor estava fazendo. Pegou o cálice, repartiu também. Fazer isso. O que estava acontecendo de diferente, que agora não ia ser um âmbito familiar, seria um âmbito daquele que era o mestre, o rabi deles, pedindo para que fizesse isso, porque o Senhor ia morrer. Isso que ele estava falando. O pão partido
E o cálice, o vinho, uma figura da morte. Pão partido, o corpo ferido e o sangue derramado. Só que era o memorial deles. No início de Atos, por exemplo, Atos 2, leia esse versículo, por favor, Atos 2, 45. Será que é isso? Atos 2, 45. Vendiam suas propriedades. Deu 44, irmão, perdão, vai. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E o 46 também. Né? Então, 46 também fala. não, continuando, não é isso? Não, é que eu não abri lá, estou falando de cabeça aqui. O 42 fala e perseverava na doutrina dos apóstolos, não fala isso? 46. Sim. Então lê o 43, então. Vai até o final. O 46 fala de partir um pão em casa. É o 46? É. Então, eu falei o quê? 45? É porque ele 44. Ah, perdão. Então é 46, perdão, tá? Perdão. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Partindo o pão em casa. Não, outra versão. Fala aí, Rô. É, 40. Perseveravam Não, 46. É. Partiu o pão de casa. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso, então, é isso aí que eles faziam. Logicamente, não era a ceia do Senhor. Se eles estavam perseverando no templo, como é que eles iam fazer a ceia? Irmãos, ceia do Senhor é doutrina de Paulo. Ceia do Senhor tem a ver com o corpo de Cristo. Isso é doutrina de Paulo, não é doutrina de Pedro, de João, não é isso aí. Então, o que eles estavam fazendo ainda aí era o que o Senhor fez lá, enquanto estava vivo. Só que agora eles estavam fazendo isso em suas casas, por isso que comiam suas refeições e eles partiam o pão. Não era assim, levantavam, mas onde é que nós vamos partir o pão? Ah, vamos lá na casa do Rogério, todo mundo. Não era isso. Nas suas casas eles partiam o pão, conforme o Senhor fez para ele. Então eles partiam como memorial, só que eles estavam com alegria. Por quê? Porque agora não era um luto. Não era o luto de Jeremias, porque esse homem estava vivo. Eles estavam felizes porque o Senhor que morreu, que deixou tristeza para eles, agora eles viram o Senhor vivo, o Senhor estava em glória. Então eles faziam isso com alegria. Então ainda não era a ceia do Senhor que estava acontecendo. Viria a ceia por onde? Por Paulo. Daí Paulo traz a ceia, tirado do mesmo lugar, do mesmo princípio, só que é algo de Paulo. Por isso que ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não estava lá, como é que ele recebeu do Senhor? Em glória. É doutrina, não é a ação que ele fez, é a doutrina do que é a ceia do Senhor. Daí sim, agora sim, Paulo limpa a mesa e coloca um pão e coloca um cálice. Agora sim. Bom, então, mas aí, então o Senhor estava mostrando isso para eles, que o Senhor ia embora no nosso capítulo 26, lá voltando em Mateus 26, quando ele faz isso, daí ele fala o versículo 29, irmão, lê o versículo 29. 26, 29? Uhum. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Por favor. Desculpa, eu sou chato, tá, irmão? E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber, novo convosco no reino de meu Pai. Beleza. Até aquele dia em que beberei, ou hei de beber convosco, vírgula, novo, vírgula, no reino do meu Pai. Não é de novo, aí está de novo, né? Não é de outra vez. Essa palavra no grego chama-se kainos.
Kainos não é outra vez, é de uma nova forma, é algo novo. Então, ele está mostrando esse versículo, ele não está fazendo isso aqui, ó, porque ele tomou o cálice, né? Deu, e ele não falou assim, pegou o cálice, não vou beber mais isso aqui até aquele dia, que ele vai beber outra vez. Até alguém uma vez disse assim, nossa, irmão, acho que lá no céu vai ter uma mesa enorme, né? Como é que ele vai tomar com a gente outra vez? Ele não está falando isso. Ele celebrou essa memorial. Em verdade, deixa o copo. Em verdade vos digo que eu não beberei mais do fruto dessa videira. O que é isso? O que é isso? Salmo 80, versículo 8, por favor. Salmo 80, versículo 8. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. O que é isso? Hã? Israel. E quem que trouxe do Egito? Quem é que trouxe do Egito? O Senhor. O Senhor trouxe essa videira do Egito, que é o povo de Israel. Limpou as nações e plantou. Isaías fala muito claro isso aí. Plantou e fez um... Como é que faz o negócio para... Uma cerca. Não, um buraco para regar, para já adubar, para... Tem um nome que fala isso aí. Então ele... Hã? Eu não lembro o nome. Bom, ele faz... E lá em Isaías, depois... ele faz tudo isso aí... Não, ele faz... mas não lembro não. Então, mas ó, tá, ele cuida dela, ele rega, ele aduba, ele faz tudo com ela, esperando que essa videira desse o fruto. Não deu fruto. Os frutos não foram de acordo com o Senhor. Então agora o Senhor, no nosso capítulo, que Ele é o Senhor. Esse Senhor que nós estamos vendo aí, no nosso capítulo de Mateus, esse homem era o Jeová. Esse homem, irmãos, era Jeová. Era o Jeová que ele podia falar desse versículo 29, não beberei mais do fruto dessa videira. Que videira? Com Israel. Não beberei mais até aquele dia. Que dia? Milênio. Até aquele dia que eu vou tornar a tomar do fruto, mas não desse jeito, de uma nova forma. Por isso que não é outra vez, é novo. Até aquele dia que beba novo. É de uma nova forma. O que é isso? É a nova aliança que ele acabou de falar aí. Este sangue, ele não falou isso aí? O sangue da nova aliança. Não é isso que ele falou aí no versículo? Qual que o versículo fala? O 28, né? 28 que ele fala. Como é que fala aí? 28? Mateus 26, versículo 28. Como é que fala aí, mano? Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É a nova aliança, né? Ó, aliança, pacto, concerto, é tudo a mesma coisa, tá? Então, mas o versículo 28 que ele fala, este é o sangue da nova aliança. Sangue de quem? Dele. O sangue da nova aliança. Com quem? Com Israel, logicamente. Com Israel. Eles tiveram a primeira aliança. E eles terão a segunda, que não está em vigor a nova aliança. A igreja, irmãos, não tem nada a ver com nova aliança, tá? Tu não pensa, a igreja, até põe nome de igreja, a igreja da nova aliança. Não tem isso, é com Israel. Eles participaram da primeira aliança e eles participarão da segunda aliança. Só que a nova aliança é com base no quê? Na obra de Cristo por ele. Por isso que ele fala, este sangue é o sangue é o meu sangue, o sangue da nova aliança.
Com quem? Com Israel. Ele acabou de falar, essa videira eu não tomarei mais do fruto até aquele dia que eu volte a tomar outra vez. Que jeito? Nova aliança, irmãos. Então, não tem nada a ver com a igreja, está nesse intervalo que nós estamos vivendo. Então, o Senhor estava comentando isso. Então, o que ele fez aí com Israel? É a morte de Sara. Ele colocou Israel à parte para fazer algo novo. Volta lá em Gênesis, vamos lá, Gênesis, que horas são, mano? Eu tô falando aí, puxa vida. 8h57. Hã? 8h57. Já? Ixi, 3 minutos, como é que eu falo? Ó, no capítulo 22, capítulo 22, versículo 30. Versículo 30. Gênesis 22, 30. Isso. Até o 24. Ah, é o 20, perdão. Nossa, estou voando aqui com o versículo na cabeça. Capítulo 22, perdão, capítulo 22, versículo 20. Perdão. Muita coisa na cabeça. Disquinho fica voando. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Certo, o que aconteceu depois do quê? Falei outra vez. Eis. E sucedeu depois dessas coisas. Que coisa? A oferta, Hã? quando ele foi levar Isaac para sua. Isso, depois que aconteceu tudo aquilo lá, eles desceram do monte, né? Eles descem do monte, daí veio a notícia a Abraão nesses termos. Que termos? E eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Vai, manda bala. Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, e Quésed, e Azo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. Betuel gerou Rebeca, esses 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. Certo, tá bom aí. Quem que nasceu aí nesse versículo aí? Rebeca. Quem? Rebeca. Quem que é a Rebeca? Quem que é a Rebeca? É escolhida de Isaac. Olha que interessante, irmão. Precisava falar isso? Precisava falar isso sim. Tinha que ter isso aqui para nós. Porque é profético. Quando o Senhor completou a obra dele na cruz e voltou à glória, foi assunto aos céus, daí que nasceu a igreja. A igreja, ele é fruto de Cristo na glória. E o que caracteriza esse tempo para nós é a morada do Espírito Santo em nós, que foi em Atos 2. Atos 2, o Espírito Santo veio para morar no homem, ou seja, no crente. Isso nunca existiu antes. E quando isso aconteceu, era o nascimento de Rebeca. O nascimento da igreja começou em Atos 2. Só que eles sabiam que era igreja ou não? Eles sabiam que era igreja? Eles sabiam lá em Atos 2, 3, 4, sabiam o que era isso ou não? Não sabiam ainda o que era igreja. Mas eles eram igreja já ou não? Sim, era igreja. Só que eles não sabiam isso. Porque corpo de Cristo, falando outra vez, corpo de Cristo e tudo mais, era a doutrina de Paulo. Paulo vai aparecer no capítulo 10. Então, nesse tempo, já existia, só que foi um nascimento. Só que quando Rebeca nasceu, teve um tempo que Rebeca, por assim dizer, andou junto com Sara, até que Sara morreu. Quando é que o Senhor Jesus, como Senhor, quando é que ele coloca Israel à parte? A destruição do templo. Do templo e da cidade e tudo mais. E isso foi quando a igreja já fazia 30 e poucos anos que estava na terra. Daí que ele tirou isso. Então houve um tempo que andaram juntos. Daí o Senhor colocou realmente à parte tudo isso aí e ficou
a igreja. Então, daí nós temos o quê? Daí nós temos o capítulo 24, né? Sara morre, e daí nós temos o capítulo 24, que é o quê? A vinda do Espírito Santo, que é Eliezer, o servo mais velho da casa de Abraão, o servo de confiança dele, que ele manda, vai lá e busca uma esposa para o meu filho. No capítulo 24, então, nós encontramos profeticamente isso aí. É o Espírito Santo vindo ao mundo para preparar a noiva para Isaac. E esse é o nosso tempo, né? Esse é o nosso tempo, do qual o Espírito Santo veio para preparar a noiva para Cristo. E esse capítulo é longo, 24 é um capítulo longo. Então, nesse tempo aqui, nós vemos que, por exemplo, Eliezer, ele pegou 10 camelos para buscar Rebeca. Eram 800 quilômetros a distância. E ele foi lá, orou, e foi lá, e encontrou quem? Rebeca, que tinha nascido após o sacrifício que havia sido feito, figuradamente, né? Ele vai lá, e é interessante, né, que ele não vai lá com uma lata de sardinha para ganhar a cabeça dela, né? Ele vai lá com muitas joias, muita riqueza, joias pendentes, deu tudo para ela. Isso aqui, ó. Isso aqui é o meu patrão que mandou, porque eu estou buscando uma noiva para o filho dele. Na hora que ela viu aquilo, não que ela ganhou, não foi por causa do interesse, mas ela, o que era aquilo? Era a prova que aquele homem não estava brincando, que aquilo era verdade. Para a família dele, o Leandro falou, nossa, isso é... Até perguntaram, você quer ir com esse homem? Ele falou, quero. Ela saiu, pegou... Ele pegou os camelos, 10 camelos, e ela foi com ele. Voltando esse caminho todo, 10 camelos, até chegar lá. E nesse meio tempo, Eliezer foi contando para ela quem era Isaac. Quem era aquele que ela ia encontrar lá. E começou a contar. Irmãos, o Espírito Santo hoje está aqui para nós, trazendo para nós, primeiramente, as riquezas dessa pessoa que é o nosso Senhor, a quem ainda nós não vimos. Como Pedro fala, a quem, não havendo visto, há mais. Por que nós amamos? Quem que está convencendo o seu coração, o nosso coração, dessa pessoa aí? É o Espírito Santo. Trazendo para nós as riquezas, essas verdades do qual o Espírito Santo está falando, quer falar, inclusive, para cada um de nós, quem é o Senhor. Nós estamos, irmãos, vivendo um período que nós estamos nesse deserto, nesse caminhar que nós temos aqui, para conhecer o Senhor. Irmãos, não perca essa oportunidade. Sabe? É isso que eu queria falar, falando tudo isso para falar algo para nós. Não perca esse tempo, meus irmãos. Sabe, os jovens, sabe? Não perca, por favor, não perca esse tempo, que é o tempo que nós estamos aqui para conhecer o Senhor. Porque vai chegar naquele momento, no dia que pode ser hoje, inclusive, que nós deixaremos esse mundo para encontrar o Senhor. Todos nós estaremos cheios. Mas, irmãos, vai existir uma diferença de medida. Vai ser a medida que você está conhecendo o Senhor hoje. Todos estaremos plenos. Só que, por isso que a palavra nos exorta, né, a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento, irmãos, que o Espírito Santo está falando conosco, contando quem é essa pessoa para nós. Que nós não estamos vendo, mas nós estamos amando, nós estamos aprendendo isso aí.
E isso para nós é um grande privilégio, sabe? Nós conhecermos o Senhor, conhecermos pensamentos do Pai, né? Compartilhando conosco dessa pessoa, o Espírito Santo em nós, irmãos, para trazer o conhecimento dessa verdade. E daí no dia que nós chegarmos lá, ninguém vai apresentar o Senhor para nós. Nós veremos e nós conheceremos. Não somente quem Ele é, mas quem Ele é. Então isso é o conhecimento que nós estamos aprendendo aqui. Ó. Por que realmente, quando nós nos convertemos, o Senhor não leva embora? Por que deixar nós aqui? Para você conhecer o Senhor. Aqui é o tempo de conhecer o Senhor. Então, daí, Rebeca chega lá, e daí né, ela desce, vai com ele e entra na cabana dele, na tenda dele. Então, existe o casamento do Isaac com a Rebeca. Isso nos fala de Cristo, né? E a igreja casando. Então, ela é tirada e ocultada agora na tenda dele. Daí aparece Abraão outra vez. Abraão pega, faz o quê? Casa outra vez. Então isso é o quê? É a retomada dos tratamentos de Abraão outra vez, de Deus, no caráter, né, de Jeová, que é a própria pessoa do Senhor Jesus. Voltar os tratamentos dele com Israel, vai casar outra vez, por isso que tomarei, né, outra vez, vai voltar os tratamentos e até aquele dia que beba novo convosco. Ou seja, ele vai fazer outra vez os tratamentos dele com Israel e também com as nações. Porque ele casa com ela, com Quetura, e tem filhos com ela também. Então essa é a bênção que vai acontecer no milênio, né? Vai ter o cumprimento daquilo que ele falou para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Israel sendo o cabeça e as nações entrando na bênção. Então, eu estava pensando que a perfeição, né, das Escrituras trazendo, nós estamos vendo um relato aqui, daquilo que o Senhor fez. Então, tudo isso nós temos para nós já, o Senhor contando para nós o que foi, o que será, mas, irmãos, isso que eu quero chamar a atenção, não esqueça do que agora é. É o tempo nosso, irmãos, é o tempo de nós conhecermos o Senhor. Acho que nosso horário já deu aí, né? Então é isso aí, meus queridos. Senhor... Hã? Tem uma coisa para concluir, tá? Porque começou uns 15 minutos atrasado, né? Que horas que é agora? 9h10. 5 minutinhos, se quiser concluir. Não. Pode ser? Pode, conclui. Não, mas tá bom. Muito bom, é. Não tem janela aqui. Não tem janela, tá todo mundo no chão. Não, mas eu creio que é isso aí, mano. É que nós temos já um resumo o resumo profético, né? E é bom isso aí, sabe, irmão? Da gente não ficar perdendo tempo, sabe? Muitos cristãos perde tempo. Que agora apareceu outra vez o negócio da guerra que apareceu aí, né? Nossa, quando aconteceu a guerra da Rússia lá, nossa, virou um carnaval aí. Começou a guerra com a Ucrânia, né? Virou não sei o quê, porque está escrito. Agora começou de Israel. Não, começou, agora começou. Gente, para com isso, esquece essas coisas aí, sabe? Não estou falando para sermos indiferentes com as desgraças do mundo, não estou falando isso. Eu estou falando mistura a coisa. Enquanto nós estamos aqui, não voltará aos tratamentos, não beberei do fruto da vida até aquele dia que beba convosco, de uma forma nova. Nós estaremos em glória com o Senhor quando Ele voltar aos relacionamentos dele com Israel outra vez. Então hoje é o tempo nosso aqui, não tem profecias, né? A palavra profética, ela está parada. A palavra profética, ou seja, a profecia, a palavra profética, ela está parada. Porque nós estamos vivendo nosso tempo aqui. É o tempo
que é algo celestial, não é terreno. É algo celestial. O caráter é o que hoje para nós, o que caracteriza o nosso tempo é a morada do Espírito Santo em nós. Veio do céu e vai embora para o céu. E nós com ele. Para sempre. Então hoje, irmãos, é isso aqui, ó. Nós somos um povo celestial, nosso chamamento é celestial e nós estamos no nível, né? Aqui, ó, não toca o mundo. As coisas a doutrina de Paulo não toca o chão. Quem toca o chão é Israel. Israel, sim, é o chamamento terreno. E nós estamos nesse ponto aqui, ó. E os cristãos estão a todo custo, né, todo fervor, lançando os anzóis de penca, né? Arrastando, puxando para baixo, para que seja aqui. E não é isso aqui, ó. Deus está fazendo o quê, né? Pegando, salvando, e é essa posição que, na verdade, nós temos. É com isso aqui que nós devemos ocupar. Não com as coisas aqui que estão passando. O mundo está aí, ó, vai acontecer tudo que tem que acontecer, vai acontecer. Mas a nossa posição é celestial. Nós estamos ocupados com as coisas de cima, com as coisas celestiais, não as que são aqui da terra. E essa comunicação, irmãos, essa comunicação do Espírito Santo, ele comunica... Lê esse versículo, por favor, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, por favor. 1 Coríntios 2, 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Como é que fala, hein, mano? Outra versão. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Certo. O Espírito Santo, esse final aí fala comparando, né? Comparando as coisas espirituais com E minúsculo. Comunicando as coisas espirituais por meios espirituais. É isso que ele está falando, hein? Que o Espírito Santo comunica coisas espirituais por meios espirituais. Que é o assunto aí do capítulo 1, 2, 3, o homem natural e o homem espiritual. Então o Espírito Santo, ele comunica as coisas espirituais por meios espirituais, não por meios naturais. Religião fez isso, comunicar coisas espirituais por meios naturais, achando que vai resolver alguma coisa, inclusive. Quem conhece aquele livro chamado A Bíblia na Linguagem de Hoje? Já viram isso aí, a linguagem de hoje? Por quê? O que é isso? É pegar as coisas espirituais, converter ela no nível natural para que o homem entenda. Mas o homem natural não compreende as coisas de Deus. Ele tem que sair dessa posição para compreender as coisas de Deus. As coisas de Deus, ela não abaixa no nível do homem. O que Deus faz é tirar o homem para colocar nesse nível aqui, para que ele compreenda. Então o Espírito Santo foi dado a nós para comunicar a nós as coisas espirituais. Que jeito? Por meios espirituais e não por meios naturais. Seja de sabedoria, de eloquência, por meios espirituais, irmãos. Acho que tá bom? Então o irmão quiser dar graça aí para nós. Deus dá graça para todo mundo também. Da graça, irmãos.
Bendito Deus e Pai, damos graças mais uma vez, Pai, por esse dia aqui. Obrigado, Pai, pela provisão, pelo seu amor também por cada um de nós aqui nessa noite. Obrigado pela reunião que tivemos. Obrigado, Senhor Jesus, também pela salvação que nos deu um dia, através da sua obra na cruz. Tudo isso reconhecemos por fé, o Senhor sabe. Pedimos ainda pela noite, nos ajude, nos guarde, nossas voltas, os irmãos que foram voltar para os seus lares, os que irão ficar também. Damos graças, Senhor Jesus, pelo alimento agora que vamos comer, graças à sua provisão essa noite. Obrigado pela reunião também, pelas suas coisas, pela palavra, pelo seu amor por cada um de nós. E agradecemos somente seu nome. Amém. Amém. Vamos aproveitar que tá todo mundo aqui. A gente tem um aniversariante. Vamos cantar parabéns? De novo? Ó, escuta, não teria que tirar uma fotinho nossa, não? Tem, era bom, né? Tudo bem. Guardar uma foto aí de lembrança. Tem o celular aí. Quem que é aniversariante aí, alemão? Não? Ah, não? Não. David. 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 Ele ali,